assumir o compromisso de, no momento adequado, e ele ainda existe, ainda está a tempo, apresentar fora da tramitação, com outro desenho, mas com o mesmo conjunto de fundamentos no processo do INEA, como uma contribuição da sociedade, do movimento SOS Floresta Camboatá. Mas, ultimamente, eu tenho me apegado a uma outra análise de legalidade, e o Nelson tem acompanhado isso, o Miguel tem acompanhado isso, o Jorge também, e conversei esses dias também com o Beto Mesquita. E aí não entra a questão de mérito, porque a questão de mérito, de fato, o momento adequado para discussão é na audiência pública, ainda depois dela, ainda há um prazo depois da audiência pública para que se manifeste a respeito das questões que foram discutidas, então as questões de mérito entram nesses momentos, mas eu resolvi fazer uma análise quanto à legalidade do processo que culminou com a aprovação da resolução CONEMA número 89, que disciplinou e que aprovou essa figura absurda das audiências públicas virtuais. E o que eu consegui constatar é que essa audiência ela é completamente ilegal. E eu vou explicar por quê. O CONEMA, de fato, é o órgão que tem competência para disciplinar as audiências públicas. Portanto, ele tem a competência genérica para aprovar o que ele aprovou. Porém, desde que esse governo atual assumiu, há um festival de ilegalidades sendo praticadas para inviabilizar a participação da sociedade. É, de fato, uma delinquência ambiental. Apesar de todos os alertas que se faz, né, cuidado com os termos, evidente, a gente tem que ter cuidado, mas eu tenho segurança para afirmar que é um festival de delinquências que a equipe da SEAS e do INEA tem cometido nesse processo, nitidamente com o compromisso de garantir um empreendimento que tem um conjunto de questionamentos dentro do seu aspecto de mérito, mas um conjunto de ilegalidades. E quais são elas? A primeira, no dia 14 de agosto de 2019, o governador Witzel baixa um decreto reformando a estrutura do CONEMA. Eles não tiveram nenhuma reunião antes de agosto, né? A última reunião do CONEMA tinha sido em dezembro de 2018, e, portanto, evidente, aquele processo inicial de formação de governo, de estruturação, secretarias, subsecretarias, etc., comandos dos órgãos, é normal que se leve um tempo para se reiniciar alguns desses processos. Porém, eles reiniciaram, antes de qualquer discussão coletiva com o CONEMA, baixando um decreto que diminuiu a composição do Conselho, que tinha 29 membros, e passou a ter 14 membros. Então, eles fizeram um corte de mais de 50% na composição do CONEMA. Retiraram inúmeras representações da sociedade, e isso foi objeto de questionamento não só pelos ambientalistas. Né? O que tem de registro de ata foi uma reclamação da própria FEComércio, que estranhou ter sido excluída do Conselho, como foi também o CREA, como foi a rede de ONGs da SOS Mata Atlântica e algumas outras. Mas ele registrou ali. E a questão é que, nessa composição de 14 membros, a composição ficou com oito órgãos governamentais e 6 entidades da sociedade civil, dentre elas a APDEMA, a CUT, a Firjan, as duas universidades, etc. Então, ali já há uma primeira violação, porque a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 1989, ela determina que o CONEMA deve ter uma composição paritária, e acabou a paridade com o decreto de 2014. O governo passou a ter mais representações. Uma outra questão também bastante estranha nessa nova composição do decreto é que no decreto anterior eram 3 universidades públicas, e o decreto indicava que
essas universidades seriam indicadas pelo Fórum dos Reitores. Então, a gente tinha ali uma instituição representativa das universidades do Estado do Rio de Janeiro, com a delegação de indicar quais seriam as 3 universidades que representariam as universidades do Rio de Janeiro. No novo decreto de agosto, eles baixaram essa representação para 2 universidades, até aí tudo bem, porque foi no bojo das mudanças promovidas, e aí tudo bem, diminuiu a representação de todos os setores, diminuiu para as 2, mas eles não indicam, não nominam quem vai indicar as universidades. Então, não há nenhuma indicação no decreto quem é competente para nomear, para indicar as universidades. Se o Rio de Janeiro tivesse só 2 universidades públicas, tudo bem, seriam as únicas 2 a compor. Mas o Rio de Janeiro tem o UERJ, o FRJ, o Unirio, tem a Universidade do Norte Fluminense, tem a Universidade Rural. Então, quem que indica essas universidades? Quem que vai escolher quais serão as 2 que vão compor o conselho? É o próprio governo. Então, isso se é o próprio governo, então elas não são representações da sociedade, elas são representações governamentais, porque se estão lá escolhidas pelo governo, elas são representantes do governo, não são representantes da sociedade, como sempre estiveram no campo das representações da sociedade. Então, quem foi que disse que nesse mandato as universidades seriam a UERJ e a UFRJ? É um mistério. O decreto não indicou nada. Então, há já na origem dessas mudanças uma grande ilegalidade que não só deixa uma suspeita quanto à composição, por exemplo, das 2 universidades que seriam representantes, como viola frontalmente a Constituição Estadual. Esse é um aspecto. Agora, indicados os membros para a representação nessa gestão do CONAMA, há a necessidade de um ato formal. Isso é o beabá. É o beabá de qualquer tipo de estrutura pública. Se há um conselho, a APDEMA manda lá seu representante, indica seu representante, a CUT manda o dela, o INEA manda o dela, enfim, todos os órgãos fazem as indicações. E aí, aquele que gere, né, a Secretaria Executiva do CONEMA, tem que mandar a portaria, tem que mandar os nomes ao secretário de Estado para que ele publique uma portaria definindo os membros do CONEMA. Porque aí a sociedade pode exercer algum tipo de controle, sabendo quem são os seus representantes, os representantes dos órgãos dentro do Conselho. Mas para minha surpresa, porque eu fui pesquisar e fui atrás para entender quais eram os membros do CONEMA, para minha surpresa, não existe essa portaria. Os membros do CONEMA não foram nomeados, portanto, não há mandato no CONEMA. O CONEMA está deliberando de forma completamente ilegal. Não há mandato. Todos os atos do CONEMA, desde então, são ilícitos, não têm validade. Agora, bom, o CONEMA vem funcionando desde então, ele realizou 5 reuniões, 3 no ano passado e as 2 fatídicas reuniões desse ano. A gente, então, pode já questionar desde então essa ilegalidade. Os membros não têm mandato, não foram nomeados formalmente, não tomaram posse. Eu falei, bom, deixa eu ver o que diz aqui o site da SEAS. Fui procurar informações no site do órgão. A SEAS é o órgão central do Sistema Estadual do Ambiente, ela que abriga todos os órgãos. O INEA está vinculado à SEAS, o CONEMA está vinculado à SEAS, a SECA está vinculada à SEAS. A SEAS, então, é o órgão central, todos esses órgãos estão abrangidos no seu guarda-chuva. E me impressionou o fato de que o CONEMA não existe na estrutura das SEAS, do site. Entrem no site, depois, se quiserem tirar a dúvida, entrem no site da SEAS e procurem CONEMA. Não existe, ele não aparece. É um órgão clandestino.
Tem lá um link para os órgãos colegiados do Estado. Eu fui lá e abri esse link. Tem lá o FECAM, tem lá a Câmara de Compensação Ambiental, tem lá a SECA, mas o CONEMA não existe. Eu fui dando busca, botando nomes lá para dar busca, consegui uma hora achar um negócio para o CONEMA. Abre-se uma página, tem lá o nome Conselho Estadual do Meio Ambiente, e eu pensava que o nome ali, você botando o cursor em cima, ia abrir um link para vir uma página dizendo o que é o CONEMA, qual a sua composição, quais as normas que sustentam seu funcionamento, mas não existe absolutamente nada. O CONEMA é um órgão clandestino. Todos os seus atos são clandestinos e ilícitos. Portanto, não tem validade a resolução 89 que aprovou a realização de audiências públicas virtuais. Eu estou falando de fatos que não entraram na ação do Ministério Público, porque o Ministério Público talvez não tenha se atentado para essas questões, porque são questões que se presume-se que, por serem básicas, que elas sejam cumpridas. Então é uma coisa que assim, só gente chata que vai ver no detalhe lá para ver se existe alguma coisa. Ah, mas o INEA tem uma posição diferente? Não, o INEA não tem posição diferente. Se a gente pegar a cartilha do INEA, editada pelo INEA, para orientar as prefeituras na criação dos seus conselhos municipais, desde quando começaram a firmar os convênios para a municipalização do licenciamento, e para que municipalize o licenciamento é fundamental, é uma exigência de que as prefeituras tenham a secretaria, tenham o conselho municipal, tenham o fundo municipal atuantes. Então, o INEA ele orienta, ele formulou uma cartilha com orientação. E ele diz isso, que o prefeito ou o secretário devem instituir o conselho, instituir através de norma a sua composição, receber as indicações das representações e que deve publicar a portaria nomeando os membros do conselho. O INEA orienta corretamente, ele só não reza na cartilha dele. Ele fala para os outros fazerem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele orienta que as prefeituras fazem, mas ele não faz aquilo que ele orienta que os outros fazem. Pior. Se a gente entra especificamente no processo de votação que culminou com a aprovação dessa aberração, ele também é completamente ilícito. Eu fui pesquisar, porque quando o CONEMA começou a fazer suas reuniões virtuais, eu falei, bom, não basta eles se sustentarem no decreto estadual que declarou lá a suspensão do funcionamento físico das estruturas públicas, cancelando todos os processos de reuniões públicas, lá em março, às vésperas daquela que seria a audiência pública presencial, e que depois tentaram dar aquele golpezinho, voltando atrás e mantendo a data da audiência pública. Não basta aquele decreto, porque aquele decreto ele estabelece questões e aspectos gerais do funcionamento do Estado. Seria preciso uma norma específica para disciplinar o funcionamento do CONEMA. E eu primeiro dei uma busca geral pelo Google e não achei nada. Mas aí eu fui analisar as atas que o Nelson, que o Miguel me enviaram, as atas das reuniões, e eu percebi que nos atos das duas últimas reuniões, eles colocam lá com fundamento no decreto estadual, que declarou a questão do isolamento social, mas eles botam lá uma portaria, que é a resolução CEAS, número 53 de 2020. Eu falei, bom, deve ser essa resolução. Procurei, levei um tempo para encontrar, mas consegui localizar a portaria CEAS 53, e de fato é ela que disciplina o funcionamento dos conselhos dos órgãos nesse tempo de pandemia. Então, ela abrange o CONEMA, ela abrange a SECA, a CCA e o FECAM. Então, ela autoriza que esses 4 órgãos, que são órgãos colegiados, promovam reuniões virtuais no período da pandemia. A portaria ela é muito pequena, ela é só para legitimar mesmo o processo. Então, ela não tem grandes regras, mas tem uma regrinha básica, umazinha básica, que determina no parágrafo único do artigo 2º que as votações devem ser realizadas por e-mail para que se tenha registrado o voto de cada instituição.
E isso não aconteceu em nenhuma das reuniões, das duas reuniões do CONEMA. As votações foram orais, contabilizadas na hora, manifestadas ali ao vivo, não foi solicitado nenhum e-mail. Portanto, eles não cumprem nem as regras que eles próprios criam, porque não foi a Assembleia Legislativa que aprovou isso, não foi a gestão anterior do CONEMA que aprovou isso, foi agora o atual secretário, o Tineu Cortes, que assina a resolução dizendo como deve se proceder a votação, porque deve-se ter um registro formal. Na reunião presencial é feito de outra forma. Na virtual eles estabeleceram por e-mail. Então eles deveriam colocar em votação, enviem os e-mails neste momento para registro. Todo mundo manda, fica registrado, eles imprimem e juntam os processos. Isso foi feito. Conselheiros presentes, Jorge Nelson, alguém votou por e-mail? Não, né? Não foi feito. Então eles violaram a própria regra deles de votação. Bom, outras questões aí também envolvidas. O regimento interno do CONEMA, eles aprovaram um novo que também é ilegal, porque foi aprovado diante de um conselho que é ilegal, mas mais do que isso, eles aprovaram um novo regimento que até hoje não foi publicado, e se não está publicado não tem validade, então vale o regimento anterior. O regimento interno, e nesse aspecto também não mudou nada, o regimento interno determina o quórum para aprovação de uma resolução. Então, ele estabelece que uma resolução do CONEMA tem que ser aprovada por 2/3 dos membros, não é 2/3 dos presentes na reunião, 2/3 dos membros. O CONEMA tem agora 14 membros, 2/3 são 8. Portanto, com 8 votos, se tem o limite mínimo para aprovação da resolução. Eu fui ver o resultado da votação da reunião que aprovou a resolução e eles ganharam por 9-3. Os 3 votos contrários foram CUT, APDEMA e OAB. Então, ali, aparentemente, havia o cumprimento do regimento, do quórum regimental para aprovação da resolução. Porém, analisando o regimento com mais detalhes, eu achei uma irregularidade. Nas atribuições do presidente do Conselho, que é o secretário de Estado, e ele foi na reunião, né? O interesse é tanto para aprovar que nessa reunião foi o presidente do INEA, foi o secretário de Estado, estava lá todo mundo mega comprometido para aprovar essa resolução. E aí, nessa votação, o que acontece? Quem estava lá assistindo, quem estava presente, estava assistindo, viu o presidente do CONEMA, secretário de Estado, Altineu Cortes, foi o primeiro a votar, né, conduzindo já, fazendo a orientação política. A gente que faz política, a gente sabe, né, quando a gente bota a autoridade máxima para conduzir a votação, é porque a gente está dando um sinal de que a instituição está comprometida com aquilo, para que aqueles que seguem a instituição sigam a voz do presidente. E o que tem de irregular nisso? Ele ter votado, porque no regimento, o voto do presidente do conselho, ele só é permitido em uma única hipótese, que é a hipótese do desempate. Ou seja, o regimento ele estabelece que o presidente ele tem que ter isenção. O presidente que conduz o conselho, ele tem que ser a autoridade máxima daquele órgão. Ele tem que saber mediar os interesses. Ele tem que estar ali com uma missão que não é de fazer pressão para nada. Ele tem que ter ali uma missão de conduzir o processo. E aí ele só vota, isso é expresso, ele só vota quando houver empate. Então, o voto dele não é válido, é antirregimental. Portanto, a votação cai do que eles contabilizaram como 9-3, cai para 8-3. Bom, continua com o quórum, né, o quórum mínimo, que são 8 votos. Porém, mais uma vez, eu conversando com o Nelson, com o Miguel, pedi a eles algumas informações, e eu falei, de fato, quando eu não achei em diário oficial, e eu fiz uma pesquisa longa, com auxílio de uma ex-aluna minha, que entrou lá para o movimento, que
que é a Daniela, ela fez uma pesquisa desde agosto até hoje, até outro dia atrás, do Diário Oficial, para ver se achava alguma portaria de publicação dos membros, e não achou. Jogamos na internet, procuramos tudo, não tinha nada. Então, eu falei, Miguel, pede uma cópia da portaria, porque não sei, não está achando. E ele solicitou formalmente à Secretaria Executiva do CONEMA uma cópia da portaria. E obteve uma resposta de que não existe portaria de nomeação dos membros, que basta o ofício de indicação. Com base no a pessoa ainda responde com base no decreto, tudo de acordo com o decreto. Isso não tem nenhuma validade, mas eu falei, deixa eu conferir o decreto, e eu fui checar o decreto anterior. De fato ele tinha lá um parágrafo que é ilegal, mas ele tinha um parágrafo que sustentava uma posição dessa, que ele dizia que para indicação bastava um ofício. Sim, para indicação sim, mas para entrar em um mandato precisa de uma portaria de nomeação. Mas o decreto dizia lá um negócio que podia gerar algum tipo de sustentação. Não, o decreto está dizendo que basta o ofício de indicação e blá, blá, blá. Não, isso não existe. Mas no novo decreto que eles baixaram em agosto, não tem nada disso. Eles tiraram, talvez na revisão do decreto, tenham visto que isso é de fato uma aberração, uma ilegalidade, eles retiraram essa previsão. Então, não tem nem mais isso que ela estava achando que tinha. Mas ela, preocupada em complementar as informações, mandou para o Miguel olha, estou te enviando aqui os ofícios dos órgãos que indicaram representantes, e mandou as cópias dos ofícios, e aí ela mandou cópia de vários, e aí no texto do e-mail dela, ela disse para ele, olha, não estou encontrando a indicação do INEA e da CUT, mas como eu estou em trabalho remoto, eu estou tendo essa dificuldade, mas estou em busca para te remeter. Ela não tinha, mandou de todos, menos esses dois. E complementou a informação dizendo, IBAMA e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais não mandaram indicação de representantes. Quanto ao IBAMA, tudo bem, porque o IBAMA não participou de nenhuma reunião. Agora, essa Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais participou e votou nas duas reuniões. Então, a Secretaria Executiva do CONEMA informa que não há indicação de representante dessa secretaria, porém, nas duas reuniões havia uma pessoa representando essa secretaria sem nomeação, sem indicação sequer. Nomeação, já falei, ninguém tem, mas sem sequer indicação. Ainda há um quadro de que o ofício da Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura é uma carta sem carimbo, sem assinatura, sem nada, é um pedaço de papel. É incrível, ela apresenta isso como indicação, está lá o nome do secretário, está lá o nome do representante, mas ninguém assina, nem assinatura física, nem assinatura eletrônica, não há nenhum carimbo, não há nada, é um pedaço de papel que não tem nenhuma validade. Portanto, Secretaria de Pesca não tem legitimidade para atuação, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem indicado para o Conselho. Portanto, da votação que originariamente era 9-3, ela cai para 7-3. Então, ela não atinge o quórum para aprovar uma resolução. A resolução, portanto, não tem validade. É uma resolução ilegal, aprovada ilegalmente. Eu fui conversar com a OAB, porque a OAB pediu uma correção de ata, porque eles não fizeram o registro do voto da OAB na reunião anterior, na reunião 79, e eu comentei com o Flávio. Flávio, a correção ela saiu na ata da 80, mas a correção era para sair na ata da 79. E outra violação regimental, porque o regimento ele determina que as minutas das atas das reuniões devem ser enviadas para os conselheiros até 10 dias úteis após a reunião, para que os conselheiros tenham tempo hábil de conferir os termos da ata, mandar eventuais correções, para que, às vésperas da próxima reunião, elas cheguem já com eventuais correções realizadas pelos conselheiros. É o mais lógico, o regimento está correto.
Só que eu pergunto aqui para os conselheiros, alguém recebe ata, se não é na véspera das próximas reuniões? Pelo que eu vi, não. Pelo que vocês me mandaram de e-mail, as minutas das atas, elas seguem com a convocação da reunião seguinte. Então, nunca o conselho, nunca a secretaria executiva mandou as atas dentro do prazo regimental para que elas fossem corrigidas. Por isso que a OAB teve trabalho em tentar fazer valer na ata da 79 a correção da posição da ordem, porque a Secretaria Executiva ignorou, e a ordem fez colocações que são fundamentais na condução da votação. E aí o Flávio falou, não, Rogério, a 79 foi corrigida. Eu falei, não foi não, a tua correção entrou na 80. Ele falou, não, foi corrigida a 79. Eu falei, Flávio, o Nelson e o Miguel me mandaram tudo que eles receberam. Ele falou, não, eu tenho aqui. E aí ele me mandou a ata da 79. Aí ele falou, se vocês vão contestar alguma coisa, tem que contestar já da 79, porque eles não fizeram o registro correto, portanto, a proporção dos votos da 79 já estava incorreta na sua ata original. E eu fui conferir e, de fato, a OAB está correta. Porque a hora que eles fazem a correção, eu não sei, Nelson e Jorge, vocês receberam a 79 corrigida? Receberam a ata da 79 corrigida? Não sei, não, eu tenho que depois ver, eu acho que sim. Depois cheque. Não lembro, vou verificar. Porque ele me mandou, o Flávio me mandou, e aí eu fui checar, e aí a OAB, então, ela faz o encaminhamento, ela requer que a proposta de resolução seja submetida à Comissão de Direito Ambiental, à Câmara Técnica de Direito Ambiental do CONEMA, que é natural, porque fazer uma discussão prévia sobre aspectos de legalidade. Ele faz essa requisição. O Estado, na condução da votação, falou que não, mas aí colocou em votação não, primeiro teve uma votação se deveria aprovar ou não uma nova resolução, porque a OAB questionou o seguinte, se a questão relacionada a empreendimentos que estão parados esperando licenciamento ambiental e que podem, por causa da pandemia, se atrasar, que as discussões sejam pontuais. O Estado traz cada um desses empreendimentos e o CONEMA aprova uma mudança no processo para eles, e que, portanto, não devia fazer a mudança na resolução que trata de todas as audiências públicas. O Estado falou que não, mas colocou em votação se aprovava uma nova resolução ou se não aprovava uma nova resolução. Essa votação tinha dado 8 a 4. Só que, contabilizando essas questões, eles não contabilizaram o voto da Alerj, que naquela ocasião o deputado Gustavo Schmidt votou contra a mudança da resolução, eles não contabilizaram, e eles contabilizaram o voto dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não está indicada sequer para ser representada, e aí refazendo o cálculo de votos da reunião 79, deu 5 a 4. Ou seja, não havia quórum, ali a discussão foi encerrada. Eles não poderiam levar essa discussão novamente para a reunião 80 como se nada tivesse acontecido, como se as discussões da 79 tivessem dado sequência para a discussão da 80. Ou seja, há um festival de ilegalidades. São aberrações, são questões muito básicas que tornam essa resolução ilícita, portanto, não há sustentação legal para a realização da audiência pública no dia 7 de agosto. Eu queria, então, limitar as minhas colocações a esses aspectos de legalidade que eu acho que são fundamentais. Obrigado, Nelson. Muito bem. Nena. Obrigada, Nelson. Bom, eu vou dar um outro enfoque, um pouco diferente do que o Rogério e a Abílio falaram. Eu vou falar um pouco agora sobre o ambiente mesmo da floresta do Camboatá, né? Eu acho que, por todos os motivos, não há nenhuma justificativa para você retirar uma floresta, mas a gente não pode esquecer que a floresta do Camboatá ela está dentro do bioma Mata Atlântica, é um bioma muito ameaçado, né? E tem uma alta biodiversidade, é um ambiente que é o bioma Mata Atlântica, é um hotspot de biodiversidade. O que é isso?
é uma área quente, uma área com uma grande quantidade de espécies, muito rica em espécies, e além do mais, que tem muitas espécies endêmicas. Haroldo já falou que na própria área da floresta do Camboatá, você tem espécies, a mata em si já é uma mata relicta, né? Porque é uma mata de baixada, que foi justamente essa área, durante a colonização do Brasil, que foi destruída em todo o seu litoral. Então, a floresta do Camboatá guarda ali muitas espécies importantes. E dentro da floresta do Camboatá, nós temos 18 espécies ameaçadas de extinção. E isso foi absolutamente, quase que ignorado pelo relatório de impacto ambiental. E só por isso já não poderia nem pensar em destruir uma floresta, né? Bom, e tem muitas espécies ali que estão associadas a esse ambiente de baixada, que tem áreas alagadas, né? Que você tem brejos, pântanos, que é o caso de jacaré, de capivara, guaxinim. Guaxinim não é exatamente uma espécie muito comum que a gente vê por aí, e ele está presente na área. Você tem espécies como o peixe da nuvem, né? Os peixes da nuvem, que tem uma história muito interessante, que eles colocam os ovos, né, no fundo desses alagados, e esses ovos só conseguem eclodir com as chuvas, e por isso são chamados peixes das nuvens. E é um peixe muito raro, ameaçado de extinção, e está lá também na floresta do Camboatá. Então, além disso, a floresta ela é um importante ponto de pouso para diversas aves, é de conexão também. A floresta do Camboatá faz uma conexão não só com as florestas adjacentes, mas com o ambiente urbano. A gente esquece muito do ambiente urbano, mas existe uma fauna e flora do ambiente urbano, né, que dependem, que precisam desses repositórios, desses fragmentos maiores, né? E essa fauna e flora, essa fauna tem um papel muito importante na polinização das flores, na dispersão de sementes. A gente não pode ignorar isso, dessa troca, desses serviços ecossistêmicos que a floresta do Camboatá provê para a cidade também, né? Tem um serviço muito óbvio, nós estamos vivendo um ambiente de mudanças climáticas, que o calor está aumentando cada vez mais, e essa floresta é um ar-condicionado natural. Uma árvore adulta, ela corresponde a um ar-condicionado de 10 mil BTUs. Imagina 200 mil árvores, o que não significa essa floresta para amenizar o clima daquela região que é carente de áreas verdes, né? Além do mais, tem esse ponto também. A gente precisa de áreas verdes na cidade. As crianças e os adultos também precisam se reconectar com a natureza. A gente perdeu, eu acho que a gente que vive em ambiente urbano, a gente perde essa conexão, e isso é muito ruim. E a gente está vivendo um momento de pandemia, né, do coronavírus, do aquecimento global, que nada mais são reflexo da forma como a gente tem tratado o meio ambiente, da forma errada, equivocada. Essa pandemia é resultado de quebras de barreiras que a gente nunca poderia ter quebrado. A gente chegou... O desmatamento é tão grande que torna essa possibilidade de pular vírus, patógenos, né, da gente, da natureza, etc., que está cada vez mais confinada em pequenos espaços para a gente. Então, não tem espaço mais para se destruir uma floresta, quanto mais na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa dessa floresta do Camboatá para fazer conexão entre os nossos maciços, para manter o nosso clima bom, né? Esse clima ao redor dos bairros, Deodoro, Guadalupe, tudo que está ali próximo, Ricardo Albuquerque, e também para a própria cidade do Rio de Janeiro. Não faz sentido a gente destruir a floresta se tem outras possibilidades no entorno. E é interessante, falando sobre as possibilidades, é que uma vantagem que eles consideraram em relação à floresta do Camboatá para ser o local do autódromo é que não há habitações na área. É curioso.
a gente só pensa em habitações humanas. A gente não pensa na habitação de fauna e flora. A fauna e flora que estão ali pouco importam. É esse o pensamento. Isso é uma loucura, né? Porque a gente está falando de uma área de 200 mil árvores e sabe lá qual é a abundância da fauna, né? das outras espécies que estão ali. Então, isso para mim é muito incoerente, é muito louco, né? Não tem condição da gente considerar essa possibilidade de se retirar uma floresta atualmente em qualquer lugar. Não é só na floresta do Camboatá, é em qualquer lugar. Então, que o autódromo seja em outro lugar. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que o tempo já avançou. Obrigada. Muito bem. Zé Paulo, quer falar alguma coisa? Como é que é? Quero sim. Bom, achei todas as falas excelentes. A gente tem que divulgar muito mais isso. Quer dizer, nem no próprio Comitê de Bacias, a maioria dos membros está a par de toda essa riqueza, esses detalhes que o Rocco lembra também. E, ao contrário da parte ambiental, o estado do Rio todo está dividido em